Então assim, ó, para a gente entender de fato o conceito de carga elétrica, então a gente vai pegar agora o modelo ali que a gente escolheu, carga elétrica, e a gente vai fazer um esboço sobre ele. Lembra que eu comentei que basicamente ele é inteiro vazio, né? Ele tem ali uma concentração de massa que a gente chama de núcleo, né? Que basicamente está toda a massa dele, e tem alguns perdidinhos ali fora, né? Que a gente chama de elétron ali naquela camada eletrônica. Enfim, então vamos colocar aqui colorido para você perceber a diferença. Então a gente tem um núcleo. Aí ao redor desse núcleo, ó, você tem algumas partículas bem menores, né, com bem menos massa, cerca de 2.000 vezes menos massa, que fazem esse movimento, ó, aqui ao redor. Então assim, ó, aqui no nosso modelo que a gente acabou de falar, vou escolher, tá? Ali no núcleo existem dois tipos de partículas, onde essa vermelhazinha a gente chama ela de próton. Aí o próton ele é uma partícula que tem carga, né? Que tem essa propriedade eletrostática que ela pode ser atraída, ela pode ser repelida, dependendo de qual carga ela está próxima. Assim, e já comentando, né? De novo, não é o nosso objetivo agora, vai ter aula de física moderna lá na frente. Mas o próton, ele é formado de mais partículas. O próton ele é formado por uma combinação de quarks. Quarks, eles não aparecem sozinhos no universo. Eles estabilizam de 3 em 3. Ou ele pode estabilizar com um antiquark, né? Mas enfim. Então, o próton, ele tem uma combinação de 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. Né? Mas depois na aula de física moderna eu vou escrever tudo isso, vou colocar as classificações do que é hadron, o que é fermion, o que é bárion, o que é meson. Tem bastante nomezinho, então pra gente ir pegando o jeito primeiro, vamos pegar as mais principais aí. Então, só para você saber, o próton ele é formado por outras partículas, ele não é elementar, ele não é fundamental. Tá? O próton ele é formado por outras partículas, ele é 2 quarks up e 1 quark down. O próton, então, ele tem uma carga elétrica. Aí, agora vem. Eu vou escrever a palavrinha e você vai falar assim, mas você acabou de falar. Eu vou escrever. A carga elétrica elementar, que a gente coloca Ezinho. Calma. A gente também tem essa que está aqui fora, que eu coloquei em azul, que é o elétron. Daí ele também tem uma carga elétrica elementar. Só que ele tem efeito oposto. Ele tem uma carga oposta. Então eu vou colocar que ele é negativo. Ao longo da história foi usado outros nomes. Uma era residual, aí outros tinham um nome mais esquisito. Mas aí a parte de ser positivo e negativo ganhou mais força, porque é mais fácil de você falar. Então aqui, ó, tem basicamente a mesma carga, né, que foi calculada ali pelo Thomson, só que essa negativa. E também temos outra que está ali no núcleo, ó, que eu fiz em verdezinha, que é chamada de nêutron. Aí essa, ela tem massa, né? Ela interage com o próton, só que não eletricamente. Ela interage devido à força nuclear forte, só que ela não tem carga. O nêutron não possui carga. Tá, beleza. Professor, você falou lá do elementar, né? Você falou que o próton não é elementar, mas você escreveu que ele tem a carga elétrica elementar. Sim. A carga que ele possui e a carga que o elétron possui são as menores que aparecem no universo. Aí você fala assim, mas o quark ele tem menos carga, né? Porque daí ele faz o próton. Sim, mas lembra que eu falei que o quark não aparece sozinho? Então daí, para a gente ter uma estabilidade, eles se juntam, né? Eles fazem ali uma ligação, só que daí é do tipo nuclear forte. E eles não aparecem sozinhos. Então, se você for calcular, você vai ver que o quark up ele tem mais 2/3 de Ezinho.
O quark delta tem menos 1/3 de Ezinho. Ah, são cargas menores que o Ezinho. Sim, só que não aparecem isoladas. Você não vai falar assim, ó, tá passando aqui um quark up. Não, né? Então, aí o próton, o elétron, você tem ali as quantidades definidas, a gente chama de carga elétrica elementar. Ou seja, a menor que aparece com estabilidade no universo. Aí essa carga elétrica elementar, ela tem valor, tá? Esse valorzinho aqui, ó, esse E, ele vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? A gente já começa aí, lembra do videozinho? Para o universo do muito, muito, muito pequeno. Né? Então a gente tem aí já um caso, uma continha a ser feita, 1,6 vezes 10 menos 19. A unidade de carga elétrica, ela é o Coulomb. Tá? A gente vai usar a letra Czão maiúscula. A unidade aqui é o Coulomb. E assim, por ser bem pequenininho, geralmente a gente vai utilizar submúltiplos. Então, mili, micro, nano e assim por diante. Mas a gente vai chegar lá. Tá? Então, esse valorzinho aqui é legal que a gente saiba. O Ezinho é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Tranquilo? Então a gente viu aí a carga, né? O conceito de carga. Então a gente tem ali que é a propriedade onde corpos eletrizados apresentam, né? Podendo ter atração, repulsão. E a gente viu aí basicamente a menor estrutura da matéria de acordo com o modelo de Bohr. Muito bem, só que assim, a gente quer chegar na onde? A gente quer entender fenômenos que acontecem, pode ser cotidianamente ou coisas do tipo, né? Se você pega uma bexiga agora, esfrega no cabelo e depois você chega ali próximo de um monte de papelzinho e tal, você vai ver que existe uma força, né? E se você não tivesse esfregado, não teria. Então, pera lá, a gente já tem uma força e é uma força que é a distância, né? Então, por ser uma força à distância, ela já causa um pouquinho de intriga, tipo, da onde que tá vindo essa força, né? Imagina você, sei lá, em 200 a.C., caiu um raio, o que você vai falar? Ah, tem um cara bravo lá em cima, né? Vai estar brigando com a gente, eu fiz cagada. Então, exatamente isso que é legal de entender, que a ciência, ela vem para tirar esses mitos, né? Ah, por que acontece um raio? Ah, porque tem um Zeus brabo lá em cima e a gente está fazendo cagada e ele quer acertar um, né? Então, a gente vem evoluindo para a gente explicar essas matérias, esses fenômenos. Até a gente chegar do tipo, por que acontece um raio? Olha o que a gente vai ver, né? Eu tenho uma nuvem, né? Que tem ali certas partículas que vão atritando-se entre si, né? Então, você está gerando ali uma certa eletricidade. Só que daí, com essa carga que você está adquirindo ali, você tem um potencial. Aí, em relação ao chão, em relação ao solo, você tem um potencial diferente. Que gerou o quê? Um potencial lá em cima, um potencial lá embaixo é uma diferença de potencial. Uma DDP gera um campo elétrico, né? Então, vocês têm um campo elétrico lá de cima até aqui embaixo. Só que esse campo, de início, ele não é tão forte. Ele não é tão forte a ponto de vencer a rigidez do ar. Então, o ar está segurando aquela carga. Você não vai mandar essa carga aqui para baixo. Até que chega um certo ponto que aquele campo é tão grande que ele vence essa rigidez do ar. Aí você tem essa descarga de carga para baixo, né? Então você consegue ver aquele raio. Então você sai de situações que você usa seres do além para explicar cientificamente, né? Com parâmetros de verdade.